Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Como a Sueli falou, nós estamos nas terças, nas quartas, nas quintas e presencialmente. E toda hora é uma oportunidade de estudarmos, de trabalharmos, de aprendermos. Então, vamos, nesse momento, procurando nos tranquilizar, nos harmonizar, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos procurar, na medida do possível, afastar as atribulações do nosso dia a dia e entrar em contato com a espiritualidade presente no lar de cada um, para que possamos, em harmonia, em pensamentos mútuos de amor, de carinho, iniciarmos mais um dia, mais uma leitura do Evangelho. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior, nosso mestre, guia e modelo de conduta, Jesus. Com muito respeito e carinho, vamos pedindo licença ao mentor encarregado das vibrações do Evangelho do Centro Espírita Irmão X, das quintas-feiras, para iniciarmos acompanhando mentalmente a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações dessa vida, mas livra, sempre que possível, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurado os mansos e pacíficos. E vamos tentar compreender, tentar entender o item 8, que é obediência e resignação. Essa mensagem foi nos passada por Lázaro, em Paris, 1863. Eu vou ler o início aqui. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, Jesus vem nos falar de obediência e resignação, mas de uma maneira diferente daquela que nós entendemos ou compreendemos quando buscamos o significado dessas palavras no dicionário. No dicionário está assim: obediência, subordinação da vontade a uma autoridade, que pode ser uma pessoa, uma comunidade, um poder, uma ideologia ou uma doutrina. E a resignação é o que aceita a vontade da autoridade sem a intenção de mudá-la. Então, no conceito do dicionário, obediência é uma coisa cega. Obedecemos um poder. Então, somos coagidos, somos obrigados a obedecer. Essa é a concepção da palavra obediência. Um escravo, não podemos dizer que é uma pessoa obediente, porque ele está sob o jugo de algum poder, de alguma coação, né? E isso também encontramos, eu citei o exemplo de um escravo, porque é o que mais se aproxima dessa obediência obrigatória, né? Ou você faz, ou você é castigado de alguma maneira. Então, vem Jesus e nos explica. Seu microfone está fechado, Enê. Desculpe, gente, eu esbarrei aqui sem querer. Agora não vai ter problema. esse problema. Fechou de novo, Enê. Vamos lá, gente, desculpe novamente. Então, é um texto muito curtinho. Kardec é muito cirúrgico nas suas palavras. Um texto de meia página, ele faz a gente refletir muito. Então, obediência, Kardec vem nos ensinar que essa obediência pregada por Jesus é com amor, não é com temor. Porque mais adiante ele nos diz assim, né? Obediência é o consentimento da razão. Ou seja, para obedecer, devemos entender por que estamos obedecendo alguma coisa. Isso quando não somos coagidos, quando não temos temor, quando obedecemos por amor. E o que devemos obedecer nesse sentido que Kardec explica? No Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: onde estão as leis divinas? E os espíritos nos respondem: estão na nossa consciência. Então, é essa lei que devemos obedecer. Quando incorremos em alguma falta dessas leis, nós não estamos obedecendo às leis divinas, nós não estamos em contato com o nosso Pai Criador, nós não estamos em contato com o nosso irmão maior Jesus, nós estamos infringindo a lei, somos infratores. E daí, toda causa tem uma ação, toda causa tem uma consequência, e toda vez que infringimos qualquer lei divina, nós sofremos essas consequências. Então, quando Jesus fala dessa obediência com amor, é porque nós temos que ter consciência do que é certo e errado e optar pelo certo voluntariamente. Não devemos optar pelo certo por coação, por temor. Nós ainda estamos muito apegados àquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus impositivo e punitivo. Nós temos que avançar para até a era cristã, que Jesus é amor e bondade em todas as situações. Como diz o próprio Evangelho, em qualquer circunstância da minha vida, que a caridade seja meu guia. Então, devemos nos pautar, nos seguir por essa linha, sempre. Quando eu tenho consciência, como diz aqui, né? A negação do sentimento e da vontade. Quando eu tenho consciência dos meus sentimentos, das minhas vontades, né? Geralmente são más vontades, são más inclinações. Quando eu tenho consciência delas, eu procuro combatê-las. Combatê-las com amor. Combatê-las com as leis divinas que estão gravadas no meu coração. E o primeiro mandamento e único que Jesus segue é amar ao próximo como a si mesmo. Então, toda vez que eu me desapego, que o meu interesse pessoal, que o meu personalismo não entre em questão, eu consigo ser um ser melhor. Então, obediência é isso, é obediência com amor às leis divinas, é isso que ele quer dizer. A razão é o meu guia sobre a minha vontade. É por isso que ele fala que a razão, a obediência é o consentimento da razão. Então, quando a razão consente que eu obedeça, eu sou o senhor da minha vontade. Eu sou o senhor dos meus atos. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre o que eu pratico, sobre o que eu prego, sobre o que eu executo. Eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é minha. Eu sou o Senhor, eu sou o meu Senhor. Jesus mesmo nos exemplifica isso. Ele fala: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podes fazer. Então, é essa obediência que nos liberta. É até um paradoxo, né? Porque como é que eu posso ser liberto e obediente? É porque quando eu obedeço à razão. Quando eu obedeço à razão, os meus sentimentos se purificam. Porque a razão engloba, né, como diz lá no Livro dos Espíritos, né, lei de justiça, amor e caridade. Essa ordem que Kardec coloca às situações cotidianas da nossa vida é muito importante. A razão vai sempre primar pela justiça. Então, onde há justiça, há amor e caridade. Onde há injustiça, falta tudo. Então, a obediência a essas leis divinas é o que nos propulsiona a nossa melhora contínua, a nossa melhora constante. Quando eu me guio pela vontade, eu combato todas as minhas más inclinações, que é a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Né? Como é que eu faço para combater as minhas más inclinações? E os Espíritos nos respondem, né? Com o menor esforço possível. Basta o mínimo de vontade. Mas para ter essa vontade firme, ativa, eu tenho que ter obediência às leis, aos princípios que regem todos, não só a mim, que regem todos. Então, voltando lá, a resignação é o consentimento do coração. Resignado não é aquela pessoa que desiste de tudo por não ter opção.
quando eu não tenho opção de lutar, quando eu não tenho forças de lutar, eu não sou resignado, eu estou incapacitado. É bem diferente de ser resignado. Resignado é a aceitação das consequências da obediência. Então, muitas vezes, sofremos algum infortúnio, alguma desgraça, que nós não temos como fazer. Então, buscamos a explicação. E o Evangelho nos dá essa explicação nas causas atuais e nas causas anteriores das aflições. Então, em todas elas, vamos ver que em algum momento nós desobedecemos alguma daquelas leis divinas, que é pautada pelo primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, toda vez que temos algum infortúnio, se olharmos para nós mesmos e buscarmos na nossa consciência, na nossa vida pregressa, vamos saber que estamos sofrendo a consequência de um ato cometido lá atrás. Nós que somos espíritas, acreditamos na vida pregressa e na vida futura. Então, essa vida presente é reflexo da passada, estamos nos preparando para a futura. Então, obediência é isso. Em algum momento, nós não obedecemos o nosso coração. As duas são forças ativas e dependem de nós. Como é que eu posso ser obediente com amor? Depende da minha vontade. Eu tenho que participar dessa obediência. Eu não sou aquele escravo que está sob julgo. Eu sou o senhor de mim mesmo. Então, todas as minhas ações, todos os meus atos são responsabilidade minha. Kardec, ele vai mais longe, né? E ele fala assim, ó, o poltrão não pode ser resignado. Vejam a caridade de Kardec, né? O que é um poltrão? É um covarde, é um medroso, né? Ele poderia muito bem usar essas palavras, né? Mas ele é tão caridoso na sua escrita, são detalhes que a gente nem percebe, né? A gente lê o Evangelho de uma maneira muito, muito rápida, nem percebe na sutileza, na delicadeza, né, que os espíritos passaram para Kardec e como ele repassa isso para o Evangelho. Então, poltrão é um covarde, é um medroso. Esse nunca pode ser resignado, porque você não aceita. Você não tem coragem de aceitar que você cometeu alguma infração a essas leis, porque nós somos um modelo de perfeição, né? Eu venho no centro espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou a caridade em pessoa. Pois bem, se somos a caridade em pessoa nessa encarnação, será que fomos a caridade em pessoa em outras encarnações, em nossas vidas passadas? Então, o poltrão, ou seja, o covarde, o medroso, o ignóbil, nunca pode ser resignado. Ele não vai fazer nada para mudar. Ele não vai ter força. Ele vai ser o resignado nessa concepção de palavra do dicionário, né? Eu não vou fazer nada. Eu vou dizer, né? Eu vou desistir de tudo e é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Eu não preciso fazer nada, eu vou ao bel prazer dos ventos. Esquecemos que somos dotados de inteligência e essa inteligência impulsiona o nosso livre-arbítrio. Para onde eu vou, novamente, eu tenho responsabilidade, tenho consciência de onde eu vou. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes. Obediência e resignação. Ele que era um espírito maravilhoso, ele vem e fala, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Querem mais obediência do que isso? Então, se Jesus era aquele espírito iluminado acima de nós, né, do mais elevado grau, é obediente, quem dirá nós, né? Nós que nos revoltamos com tudo, que nos melindramos por qualquer coisa, né? Uma palavrinha colocada fora de ordem, um comentário mal feito, né? Tudo que fere o nosso personalismo, a gente já se melindra, né? Então, para a gente se melhorar, para ter obediência e resignação, é muito interessante a gente ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos dá o modelo de conduta, o sede perfeitos. E lá nós vamos encontrar o item 3, que é o homem de bem. Lá é elencado uma série de características que é o homem de bem, que é o homem que é obediente e resignado, que não fere essas leis divinas. Quando a gente começa a ler, a gente já desanima, porque
qual longe estamos daquilo ali. Eu vou citar apenas um exemplo de várias características do homem de bem, que lá Kardec fala: o homem de bem sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Essa frase é muito profunda, né? Qual de nós é capaz de sacrificar o nosso interesse em nome da justiça? Poucos. Mas Kardec também é tão generoso que no item 4 ele fala dos bons espíritas, e daí ele fala diretamente a nós, né? Também é um capítulo lá de uma página e meia, mas é sintetizado por essa frase que é maravilhosa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, os bons espíritos, a boa leitura, não exige compêndios e compêndios de leitura. Uma frase faz cutucar essas leis divinas que estão na nossa consciência e nós podemos obedecer com o nosso coração, ao invés de obedecermos pelo temor de sermos punidos. Nós temos que obedecer com vontade, com alegria e com amor. Mais para frente, no finalzinho desse capítulo, Kardec alerta: infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Então é isso, quando levamos as palavras muito ao pé da letra, muito a ferro e fogo, sem dar margem para uma interpretação mais justa, mais amorosa, mais carinhosa, mais solidária, nós temos que interpretar as coisas com o coração, tal qual Jesus nos ensinou, a amar ao próximo como a si mesmo. Então, obediência e resignação é isso, é entender que estamos nesse planeta de provas e expiação para aprendizado constante. E esse aprendizado, embora seja individual, ele é obrigatoriamente partilhado. Eu não consigo aprender isolado. O aprendizado é individual. Quem vai aprender serei eu através das minhas experiências. Novamente, obediência e resignação. O que eu aprendi com tudo isso? Mas eu não consigo aprender se eu me isolar. Se eu subir numa montanha e ficar orando lá eternamente, eu não vou aprender nada. Porque eu não tenho contato, eu não tenho confronto, eu não tenho desconforto. Eu estou sozinho comigo, e às vezes nem eu mesmo me suporto, né? Mas eu estou sozinho, eu não tenho confronto, eu não tenho contraditório. Como é que eu vou aprender? E são coisas que nos incomodam, né? E novamente vem a obediência. Quando somos obedientes à justiça, amor e caridade, nós começamos a entender o outro com mais justiça, amor e caridade. Quando somos resignados sobre aquilo que não podemos mudar, quando não podemos alterar, entendemos que aquilo é consequência de alguma ação, de algum ato que eu cometi no passado. Nós temos a falsa ilusão que somos espíritos perfeitos. Somos espíritos perfectíveis. Todos estamos sujeitos à perfeição. Mas essa busca da perfeição requer muito do que Jesus fez quando ele nos fala desse tema: obediência e resignação. Qual de nós quer ser obediente à vontade do Pai? O Pai está lá indicando o caminho. Todos nós optamos pela porta larga, que é muito mais fácil de ser transposta, né? A porta larga é tranquilo. A estreitinha, eu não preciso me esgueirar, né? A porta larga, eu não preciso me esgueirar, né? São os vícios, os pecados, a nossa conduta tão enraizada, né? Nós achamos tão normal tudo o que fazemos que não nos preocupamos em mudar, não nos preocupamos em ser outra pessoa. Devemos sempre lembrar de Paulo, né? O deserto que ele enfrentou, né? Aquela mudança de Paulo, que é maravilhosa, que todos nós conhecemos através do livro Paulo Estevão, é individual. Ele compartilhou aquela mudança com todos, mas a luta foi dele, a vitória foi dele. Então, o caminho a ser percorrido é nosso. E tal qual Paulo, nós temos que deixar o homem velho para trás e deixar renascer o novo. E só conseguimos isso com muita obediência às leis de Deus e com muita resignação,
perante as nossas fraquezas. Então, Su, essa era a mensagem, tá voltando aí para você.